Tem uns vídeos meus aqui no YouTube e no Instagram falando sobre o treinamento resistido com restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga. Para resumir a história aqui, musculação com restrição de fluxo sanguíneo e carga baixa. E o que basicamente eu falo nesses vídeos é que o treinamento resistido à musculação com restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga é uma estratégia usada para aumentos na massa muscular e na força muscular, principalmente aumentos na massa muscular. Eu vou recapitular algumas coisas, algumas ideias aqui sobre essa estratégia de treinamento e logo após eu vou fazer a pergunta principal desse vídeo e responder essa pergunta com base num estudo e no final vou fazer alguns comentários. Bem, o treinamento resistido com restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga, a musculação, com essa estratégia de treinamento, é uma estratégia de treinamento, como eu falei agora há pouco, em que você utiliza um manguito, pode ser um manguito de borracha, pode ser, enfim, um esfigmomanômetro, existem até aparelhos específicos para se fazer a oclusão total ou parcial do fluxo sanguíneo, e você coloca esse aparelho, esse dispositivo, na região proximal do membro que você vai treinar. Então, se você for treinar membros superiores, você coloca aqui na região proximal, aqui entre o bíceps e o deltóide, né? Você coloca mais ou menos nessa região aqui, pertinho do ombro. Se você for treinar membros inferiores, você coloca esse dispositivo na região proximal da coxa, pertinho do quadril, entre o quadril e a coxa, ou mais ou menos no meio da coxa. E você aplica uma determinada pressão, que pode variar a depender do protocolo de treinamento que você vai usar. E essa pressão ela pode causar a oclusão total ou parcial do fluxo sanguíneo. E aí você vai fazer o treinamento de musculação usando uma carga baixa, mas é uma carga muito baixa mesmo, tipo 20% da tua capacidade máxima, como 20% de RM, 30% da tua capacidade máxima, então você faz ali 15 repetições, 20, 25 repetições ou até mais. Essa estratégia de treinamento, ela tem demonstrado na literatura, a literatura científica demonstrou e vem demonstrando que é uma estratégia de treinamento que promove ganhos significativos na massa muscular e na força, principalmente na massa muscular. E esses ganhos na massa muscular, eles são semelhantes aos ganhos na massa muscular proporcionados pelo treinamento de musculação feito com cargas mais altas. Vamos para um exemplo aqui. Eu tenho um indivíduo que treina com 80% da capacidade máxima de força dele na musculação, num determinado exercício, tipo rosca direta. E eu tenho um outro indivíduo que treina também musculação, só que ele treina com restrição de fluxo sanguíneo, usando apenas 20% da capacidade máxima. Mesmo exercício, rosca direta. Com o passar de algumas semanas, o nível de hipertrofia muscular, ou seja, de ganho de massa muscular nos flexores do cotovelo, ou seja, no bíceps, no braquial, no braquio radial, é semelhante entre esses dois indivíduos. É semelhante. O ganho foi semelhante, independente de você treinar com carga mais alta ou com carga mais baixa, utilizando a restrição de fluxo sanguíneo. E a literatura científica, ela é consistente em demonstrar isso. Então nós sabemos, de uma maneira muito consistente, que o treinamento resistido com restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga é uma estratégia eficiente, é uma estratégia eficaz de causar aumentos na massa muscular, mesmo treinando com cargas muito baixas. No entanto, quando nós falamos em força muscular, nós temos resultados contraditórios, o que significa que alguns estudos demonstram que essa estratégia de treinamento causa aumentos significativos na força muscular, inclusive aumentos semelhantes a quem treina com cargas altas. No entanto, nós também temos estudos demonstrando que essa estratégia não é eficaz em causar aumentos na força muscular. Portanto, para aumentos na força, nós precisamos, baseado nesses estudos que eu estou falando agora, nós precisamos de cargas mais altas, nós precisamos de carga mecânica. Carga mecânica é mais importante para aumentos na força muscular, portanto, você precisa de mais peso. Tudo bem. Eu não vim aqui falar sobre a restrição de fluxo sanguíneo usada na musculação e seus ganhos na força e na massa muscular. Eu tenho outros vídeos abordando essas questões. O que eu vim abordar hoje aqui é uma outra questão também envolvida com a restrição de fluxo sanguíneo. Porque quando você observa essa estratégia de treinamento, uma das coisas que pode passar pela sua cabeça é se essa estratégia de treinamento causa algum tipo de prejuízo para o coração. Será que essa estratégia de treinamento causa um estresse cardiovascular elevado, a ponto de colocar a saúde do indivíduo em risco? Tipo, será que essa estratégia de treinamento causa um aumento maior na frequência cardíaca, na pressão arterial sistólica, diastólica e no duplo produto, que é um indicador de estresse cardiovascular, pondo em risco o indivíduo que está utilizando essa estratégia de treinamento? Será que essa estratégia de treinamento aumenta mais essas variáveis hemodinâmicas, mais do que o treinamento com carga alta? E para responder essa pergunta, eu trago um estudo que foi publicado por pesquisadores brasileiros. Esse estudo ele foi publicado no ano de 2024, portanto no ano passado. Foi uma revisão sistemática, meta-análise, vou colocar aqui para você ver, publicada na revista Life. E aí eles pegaram 9 estudos que investigaram exatamente isso. Eles compararam o treinamento resistido, a musculação feita com carga alta e a musculação feita com restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga, nas respostas hemodinâmicas
imediatamente após o exercício, e depois de 60 minutos, durante 60 minutos após o exercício, ou seja, eles foram ver até a resposta pós-exercício. Eles foram ver as respostas da pressão arterial sistólica, diastólica, duplo produto, frequência cardíaca e por aí vai. Juntando esses 9 estudos, dava um total de 160 participantes. E aí quais foram os resultados? Eles verificaram que imediatamente após o exercício não houve diferenças entre esses dois grupos, entre essas duas intervenções, ou seja, musculação com carga alta ou musculação com restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga, nas respostas da frequência cardíaca, pressão arterial sistólica e duplo produto. O duplo produto, ele é o produto da frequência cardíaca pela pressão arterial sistólica, ou seja, você pega a frequência cardíaca e multiplica pela pressão arterial sistólica, você vai dar um resultado ali. Aquele resultado, ele é um indicador de estresse cardiovascular. O que esses pesquisadores observaram é que imediatamente após o exercício não houve diferenças entre essas duas estratégias de treinamento, ou seja, as elevações da frequência cardíaca, pressão arterial sistólica e duplo produto foram semelhantes entre essas duas estratégias, pelo menos imediatamente após o exercício. No entanto, a pressão arterial diastólica aumentou mais com treinamento resistido com restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga. Essa estratégia estressou mais a pressão arterial sistólica, causou um maior aumento na pressão arterial diastólica. Isso pode ter acontecido porque, como a pressão arterial diastólica é uma variável influenciada pela resistência vascular periférica, que é a dificuldade com que o sangue flui pela parede dos vasos, quanto maior a resistência vascular periférica, maior o aumento na pressão arterial diastólica. O que é que acontece? Quando você utiliza a estratégia de restrição de fluxo sanguíneo com baixa carga, e você oclui um músculo lá durante um determinado tempo, você aumenta a resistência vascular periférica, ou seja, você aumenta significativamente a dificuldade com que o sangue flui pela parede das artérias. E aí, evidentemente, a tua pressão arterial vai aumentar mais, ou melhor, a tua pressão arterial diastólica vai aumentar mais. Então, essa resposta era até esperada. Então, houve um maior aumento na diastólica na estratégia de restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga? Sim, houve. Essa resposta era até esperada. Mas não foi um aumento, não foi uma diferença absurdamente grande. Essa resposta era até esperada devido ao aumento na resistência vascular periférica. No entanto, esses pesquisadores, eles não mediram apenas as respostas hemodinâmicas imediatamente após o exercício. Eles foram medir essas respostas durante um período de 60 minutos após o exercício, porque eles queriam verificar a resposta hipotensora do exercício. A resposta hipotensora é quando você tem uma queda na pressão arterial, tanto sistólica ou diastólica, mas principalmente na sistólica, após uma sessão de exercício. Que pode acontecer com exercício aeróbio, acontece muito com exercício aeróbio, pode acontecer com a musculação tradicional, mas também pode acontecer com a musculação com restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga. E eles queriam comparar qual dessas duas estratégias de treinamento causava uma maior hipotensão pós-exercício ou se causava hipotensão pós-exercício. E o que eles verificaram é que a resposta hipotensora do exercício, ou seja, a queda na pressão arterial, que houve queda na pressão arterial, não teve diferença entre os dois grupos, entre as duas intervenções. Ou seja, tanto a musculação com carga alta como a musculação com restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga causaram quedas na pressão arterial e essas quedas foram semelhantes. E um ponto importante é que essas quedas na pressão arterial após uma sessão de exercício, que pode durar alguns minutos ou até horas, a depender do protocolo que você faz, é extremamente benéfica para uma melhor regulação da pressão arterial, principalmente quando nós falamos em pessoas hipertensas. É desejável que o indivíduo hipertenso tenha hipotensão pós-exercício, porque o somatório de várias hipotensões pós-exercícios agudas determina uma hipotensão crônica, ou seja, se você causa uma hipotensão pós-exercício na segunda-feira, outra na quarta-feira, outra na sexta-feira, outra na segunda-feira e assim sucessivamente, com o tempo a tua pressão arterial ela vai ficando mais controlada cronicamente. Tudo bem? Então vamos aos comentários. Bem, o treinamento resistido com restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga é uma estratégia segura sob o ponto de vista cardiovascular. Se você tem alguma dúvida ou algum medo que essa estratégia de treinamento pudesse causar algum problema no teu coração, pudesse causar um aumento exacerbado na pressão arterial, duplo produto na frequência cardíaca, pode ficar sossegado, porque, pelo menos sob o ponto de vista da saúde cardiovascular, ela é uma estratégia segura. As elevações na pressão arterial, na frequência cardíaca e no duplo produto são muito semelhantes ao treinamento resistido tradicional com carga alta. No entanto, essa meta-análise que eu apresentei para vocês utilizou indivíduos saudáveis. E as respostas cardiovasculares ao exercício em indivíduos saudáveis são uma. Quando nós falamos em indivíduos com doenças cardiovasculares, com doenças metabólicas, como por exemplo diabetes do tipo 2, doenças pulmonares como DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, doenças articulares severas como artrose, uma artrose ali limitante que limita em algum grau a capacidade funcional dos indivíduos, indivíduos obesos, as respostas hemodinâmicas, ou seja, as respostas cardiovasculares, podem ser completamente diferentes de indivíduos saudáveis.
Então nós não temos dados para falar em relação a esses indivíduos com doenças cardiovasculares como hipertensão, doenças metabólicas como diabetes, até osteoporose, que é uma doença metabólica, só que ela envolve o metabolismo do osso, doenças pulmonares, articulares e obesidade. Nós não temos dados para apresentar. Os dados que nós temos são para indivíduos saudáveis. Quando nós falamos em indivíduos saudáveis, sob o ponto de vista cardiovascular, a restrição de fluxo sanguíneo com baixa carga, a musculação com restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga é uma estratégia segura para indivíduos saudáveis. Então essa estratégia de treinamento ela precisa ser entendida como uma estratégia a mais de treinamento para se lançar mão em algumas situações, como por exemplo, para promover variações nos estímulos, para se otimizar os ganhos de força e massa muscular, principalmente massa muscular, para diminuir o estresse articular causado pelo treinamento com carga alta. Então você tem N situações onde você pode utilizar a estratégia de treinamento resistido com restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga, como por exemplo em indivíduos lesionados que não conseguem treinar com cargas altas. Então você tem uma série de situações onde essa estratégia de treinamento pode ser muito bem-vinda. No entanto, quando nós falamos em indivíduos com doenças crônicas, como por exemplo doenças cardiovasculares, dentre elas a hipertensão, insuficiência cardíaca, dentre outras, doenças metabólicas como a diabetes do tipo 2, a osteoporose, a própria obesidade, síndrome metabólica, DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, uma artrose severa, dentre outras doenças crônicas, até o momento nós não temos dados mostrando as respostas dessa estratégia de treinamento para essas populações clínicas. E como nós não temos dados para essas populações clínicas, a recomendação que nós temos é que use as estratégias tradicionais de musculação, utilizando cargas leves, moderadas ou altas, a depender da tua situação clínica. Por exemplo, quando a gente fala em um indivíduo com artrose no joelho, é impossível esse indivíduo utilizar cargas altas, mas ele pode utilizar cargas leves, até cargas moderadas. Quando nós falamos no indivíduo hipertenso, ele até pode utilizar uma carga mais alta, mas é bom evitar a falha concêntrica para que não haja um aumento muito abrupto da pressão arterial e ele não corra risco cardiovascular. Então, a depender da situação clínica, você pode utilizar uma carga mais leve, uma carga mais moderada ou até uma carga alta. Então, nessas situações clínicas, por enquanto, utilize as estratégias tradicionais de treinamento resistido e musculação. Elas funcionam e funcionam muito, ok? Eu espero ter contribuído. Um abraço a todos. Até mais.